além de Scooby e Arthur, na sua, se fosse arriscar um palpite hoje, quem você acha que estaria ali disputando? Olha, das comadres, eu gosto muito da Lina, mas eu acho que a Jessie está em franca ascensão. Pelo antijogo também? Que é jogo. Ah. O jogo da Jessie é a Juliette com menos carisma. No final das contas era isso. O posicionamento da Jessie é muito parecido com o que a Juliette fez ano passado. Mais até do que o Arthur. O Arthur eu acho meio César Lima. Lembra? Não é da tua época o César Lima? Mas ele ganhou, né? Ganhou. Que é aquela história que ele se afastava de todo mundo e ficava contando a história dele para o público. Era isso que o César Lima fazia. A Juliette, ela estava ali no meio da confusão e tal, mas ela sempre deixava muito claro para o público o que ela estava fazendo e ela não se envolvia muito com ninguém. Mesmo aquele surto, delírio coletivo, que era a amizade dela com o Gil do Vigor e a Sara, eles tinham uma combinação meio comadres. Não era um negócio tão bem resolvido. Nunca foi. Então, eu sinto que a Jessie, ela tem uma estratégia de jogo muito bem definida desde o começo, que ela foi muito fiel o tempo todo a isso. E agora ela está conseguindo achar o lugar de se estabelecer. Eu adorei ela no jogo da Discord ontem, porque o Arthur tentou fazer o que ele sempre faz com a Laís e não conseguiu. A Jessie falou, não, aqui não, sou professor. Eu gostei, adorei a Jessie ontem. Falta ver se o público vai embarcar. O maior problema é que o público não embarca, o público não entra. É difícil. Mas eu ia adorar a Jessie chegando mais longe. Falta um elemento que o Arthur não tem, e eu sinto falta nessa edição, que eu acho que é onde o Scooby traz para ele o holofote, que é carisma. Isso é uma coisa muito difícil. Carisma não se vende numa caixinha. Ou tem ou não tem. E o Arthur também não tem, porque você vê, o Arthur não é um cara que sorri. Ele não dá sorriso, ele não dá gargalhada, ele é um cara que eu fico imaginando ele conviver. Tá sempre assim, né? Ele tá sempre assim. E eu fico imaginando, claro, o público escolheu ele como querido, ele faz um bom jogo, mas eu fico imaginando a convivência com um cara que está sempre nessa posição, e está sempre sério. Falta o sorriso, porque se ele tivesse o sorriso, se ele fosse divertido, cara, aí era indiscutível. Ao mesmo tempo, a Jessie faz esse antijogo, como você assimilou, com uma percepção clara do antijogo como jogo que a Juliette também fazia, mas a Juliette tinha um carisma, então a Jessie perde uma oportunidade mesmo, e a gente olha para os outros participantes e não encontra elementos de jogo e nem de carisma. É porque eu acho que tem uma questão que, por culpa do Thiago Abravanel e do Pedro Scooby, que a gente está só falando de jogo esse ano, mas é sempre uma questão de entretenimento. Sim. De quem está lá para nos divertir. Independente de é o novo Pyongyi de contar feijãozinho ou não, ou de como que é. Cara, a gente não falava tanto de jogo ano passado, a quem é o jogador. A gente não se interessa muito por isso. Tinha lá o Pyong e o Prior e a Manu. Por que eles eram interessantes? Porque eles eram divertidos. Uhum. Eles se jogavam naquela história. E aí tanto faz se é um estrategista ou um vacilão, ou alguém que tem um romance, ou um não romance, ou o que for. Então eu acho que tem uma covardia desse elenco muito grande de não se jogar. Não jogar, não é jogar, é se jogar. Sim. Sabe? É contar uma história. Mesmo ali. É contar uma história lá dentro. Ficou todo mundo muito assim, ó, querendo resolver no papo, querendo, sabe, falar a sua verdade e tal. E acabam esquecendo que, pô, os caras são os showman, showwoman. Os caras estão lá para nos divertir. Daí fica todo mundo meio que cabreiro, com medo. Pô, não pode. Acho que o maior problema é esse. Não é jogo, não é carisma necessariamente. Eu acho que é coragem, sabe? É coragem de contar a própria história lá. Criar história lá. Né? Porque o que a gente vai ver é que o BBB 22, quais são as histórias lá? Qual é a história? Mesmo o Pedro Scooby, qual é a história dele lá? Sim. Qual é o arco narrativo do DG? Qual é a história do PA? Não tem, sabe? Não tem. Quem teve história lá foi a Jade, é o Arthur, sabe? E o resto, a Natália, teve história pra caramba, extraordinária. Mas o resto, e mesmo quem tem, não vai na última potência, eu acho.